Boa tarde a todos. Hoje nós estamos com a presença da professora Angelina Mata Matskey. Ela é advogada na área civil, foi chefe do Departamento de Educação Especial e Inclusão Educacional do Estado do Paraná e presidente do Conselho Estadual de Direitos da Pessoa com Deficiência. Atualmente, ela coordena um grupo de comunicação experimental às quintas-feiras, no grupo de exercício mediúnico das quintas, e está na SBE há 40 anos. Professora, é com a senhora. Obrigada, Rui. Boa tarde a todos. É um prazer muito grande poder conversar com vocês nesse trabalho que o CAD está fazendo, tão importante para todos nós, né? Então, coube a mim conversar um pouquinho sobre Deus e a justiça. E pensando Deus e a justiça, e pensando esse trabalho belíssimo que o CAD está fazendo com a ressignificação dos conceitos, nós precisamos ou devemos iniciar a nossa conversa de hoje justamente a partir da ressignificação do conceito de Deus. Então, aquele Deus pessoal, assemelhado a nós, aquele Deus temperamental que castigava cruelmente, que concedia favores especiais a alguns em detrimento de outros, aquele Deus com o qual se barganhava, né? Você me faz isso, Deus, e eu, em contrapartida, faço tal sacrifício, né? Aquele Deus em nome dos quais igrejas e templos promoviam guerras, disseminavam a intolerância, esse Deus, para nós, está morto, né? É um Deus que foi substituído por um Deus ressignificado, por um Deus que nasce para nós como a causa primeira, a inteligência suprema, um Deus que é imanente, está dentro de nós, está em tudo, mas também é um Deus transcendente. Um Deus cujo amor é a sua expressão máxima. E um Deus que não quer obediência, mas ele quer a consciência de cada um de nós. Um Deus que ama indistintamente a todos e que se revela igualmente na medida do alcance de cada um de nós. Então, é a partir desse Deus ressignificado, esse Deus que evoluiu no processo temporal, é que nós vamos conversar um pouquinho e fazer uma reflexão sobre a justiça. Mas antes de nós conversarmos um pouco sobre a justiça de Deus, ainda é preciso que nós façamos uma diferenciação. A justiça de Deus não se confunde absolutamente com a justiça dos homens. São coisas diferentes, né? Então, assim, vamos conversar um pouquinho primeiro sobre a justiça dos homens. As primeiras concepções de justiça surgiram na Grécia Antiga e elas representavam sempre a vinculação da justiça com o Estado e os governos. E junto com esse conceito grego de justiça, além do direito, existia também uma vinculação da justiça ligada à equidade, à exatidão, à bondade, à afabilidade e à brandura. Então, pensar a justiça do ponto de vista jurídico é pensar um princípio básico que mantém a ordem social através da preservação dos direitos. Então, toda a sociedade se organiza a partir das normas jurídicas e do obedecimento, da obediência a essas ordens jurídicas, não é mesmo? Pois bem, se nós formos pensar que o direito dos homens se organiza através das leis, que devem ser cumpridas por determinados grupos, estados ou nações, sob a qual aquelas leis
e se irradiam, nós vamos pensar que quando essa lei é descumprida, ou para que esta lei seja sempre cumprida, deve haver a justiça, que é efetivamente, a gente costuma dizer no direito que a justiça é a alma que habita o direito, é o que dá movimento, é o que faz com que a norma jurídica seja efetivamente cumprida, né? Então, a finalidade da justiça é sempre a transformação social e é também a paz social. Então, a função do direito é fazer com que haja paz social, progresso, evolução, transformação social, sempre para melhor. Eu estou falando em tese. Nós estamos falando de um assunto bem delicado, né? Então, a gente vai ver que a justiça dos homens varia de acordo com o tempo. Então, nós tivemos nos primórdios da história a justiça entendida como olho por olho, dente por dente. Se lembram do Código de Hammurabi? Se alguém furasse o olho do outro, a pena seria ter o seu olho igualmente furado, né? Então, assim, em cada momento histórico, em cada cultura, a justiça dos homens vai dando suas respostas àquelas dificuldades, àquelas questões sociais que vão surgindo. Então, a justiça passou pela fase da vingança, depois ela passa por uma outra fase, que nós chamamos de justiça distributiva, que é aonde a gente pensa, por exemplo, o que é justo? Dar a cada um o que é seu. E o que é dar a cada um o que é seu? Nós vamos discutindo e quem sabe no decorrer da nossa fala a gente vai conseguindo e depois no debate a gente vai conseguindo e melhor encadeando essas ideias, né? Então, a justiça é sempre o retrato de um determinado momento histórico, à luz de acontecimentos e de uma cultura que, de alguma forma, dá vida e movimento àquela organização jurídica em determinado local. O Piano foi um influente jurista romano e ele definia a justiça já nos anos de... O Piano viveu nos anos de 150 a 223 depois de Cristo, e ele já definia a justiça como a vontade constante e perpétua de dar a cada um o que é seu. Então, vejam, é um conceito interessante e um conceito já bem antigo, né? Então, quando nós pensamos essa justiça, nós temos a clareza de que a justiça dos homens é, então, uma justiça que está permanentemente se alterando, né? E quando nós pensamos a justiça de Deus? Vamos pensar um pouquinho se essa justiça de Deus se altera assim permanentemente ou não. Mas vamos nos aprofundar mais um pouquinho sobre o conceito de justiça. Então, Sócrates, que foi um filósofo grego que viveu lá nos anos 470 a 399 a.C., dizia que a justiça é a observância das leis e essas leis regem as relações entre os homens, tanto as leis da cidade quanto as leis não escritas, entendendo que o homem, quando infringia a lei, o fazia pela ignorância. Mas Sócrates já traz aqui um conceito interessante.
um conceito de que existem leis escritas e leis não escritas. Se nós formos pensar o que são essas leis não escritas, aonde que nós vamos encontrar as leis não escritas? Vamos continuar mais um pouquinho para ver se a gente vai descobrindo. Aristóteles também viveu na Grécia, um pouquinho depois de Sócrates. Diz que a justiça é uma virtude prática ou moral. Da mesma forma que a coragem e a temperança, a justiça se adquire pela experiência. Aristóteles foi aluno de Platão e foi professor de Alexandre o Grande. Então, para ele, a justiça é uma virtude que se adquire pela experiência. Pois bem, se ela for adquirida só pela experiência, então ela não está gravada no cerne, no espírito da pessoa, como alguns vão defender ali na sequência. Então, vejam, nós vamos ter, ao longo da história, vários pensamentos a respeito da justiça. Temos até um filósofo importante, Agostinho de Hipona, conhecido como Santo Agostinho. Ele foi um filósofo, escritor, foi um bispo, um teólogo. Ele nasceu na África, na Argélia, e viveu nos anos 354, 430, depois de Cristo. Para ele, quando se discutia a questão da justiça, o que vinha imediatamente à mente é assim: quando não se é justo, se é injusto. Se você é injusto, você infringe a lei. Se você infringe a lei, então você está, de alguma forma, compactuando com o mal. E a questão que vinha muito presente para Agostinho era assim: mas o mal existe? E o mal vem de Deus? Se tudo vem de Deus, de onde vem o mal? Então, Agostinho e tantos outros filósofos, e nós vamos ver logo mais Leibniz, explicam que o mal, ou a infração à justiça, não está em Deus. Que Deus, como um ser perfeito e infinitamente bom, deu ao homem o livre-arbítrio. E com o livre-arbítrio, o homem tem a possibilidade de fazer escolhas. E muitas vezes escolhe mal. Então, o mal não existe. O mal, para Agostinho, é a ausência do bem. O mal seria a ausência da obra divina. Então, o mal é um problema do homem para o homem. Certo? Então, vimos que para Sócrates, o mal é a ignorância. Então, quando nós pensamos sobre isso, pensar a justiça, pensar a infração à justiça, pensar o bem, pensar o mal, pensar esse Deus ressignificado, esse Deus em que não cabe absolutamente mais o pensamento de um Deus vingativo, de um Deus que concede a alguns e retira de outros, mas de um Deus infinitamente bom
e absolutamente justo, que só quer o bem, um Deus que nada tem a ver com o mal, porque o mal não cabe em Deus, né? Então, e pensando então que o homem tem o livre-arbítrio, tem o poder de escolha, nós vamos agora amadurecendo um pouco mais esse conceito de justiça e pensando e fazendo uma reflexão entre o que é o conceito de justiça humano e o conceito de justiça divina. Mas tem um filósofo que eu gosto muito e que já vem mais para o período moderno, um filósofo que nasceu na Prússia, chamado Immanuel Kant. E atualmente a Prússia, aquele território pertence hoje à Alemanha. Kant tem uma forma muito importante, interessante mesmo, para nós apreciarmos a questão da justiça. Kant vincula a justiça à moralidade, aquela bússola interna, aquele sentimento que nós temos sobre o certo e o errado. Para ele, para Kant, tudo na natureza funciona de acordo com as leis. Então, o funcionamento da natureza, o nosso, então funcionamos todos de acordo com as leis da física, da natureza, as leis de causa e efeito. E Kant explica que como nós somos ao mesmo tempo seres naturais, que pertencemos ao mundo sensível, nós somos seres naturais, nós sofremos as questões de causa e efeito. Mas ao mesmo tempo em que somos seres naturais, nós somos também seres racionais, seres inteligentes, seres que pensam, dotados de faculdade de raciocinar e de fazer escolhas. Nós, como seres racionais, inteligentes, fazemos escolhas e somos capazes de fazer um reconhecimento do universo que nos cerca, cada um da sua forma peculiar. Então, sempre que nós conseguimos raciocinar, fazer escolhas, nós somos mais ou menos livres. Por que mais ou menos livres? Porque liberdade é um conceito difícil e liberdade é um conceito que exige alguns pressupostos, né? Então, às vezes o nosso poder de escolha é muito pequeno, mas enfim, somos seres racionais, seres pensantes, que fazemos o reconhecimento do mundo em que nós vivemos, e por isso mesmo podemos fazer escolhas. E sempre que nós formos fazer escolhas, Kant nos recomenda que a gente tenha sempre uma preocupação com a questão da moralidade. Nós devemos agir sempre, ao mesmo tempo, como um fim e nunca como um meio. Deixa eu ver se eu consigo traduzir esse pensamento. Kant não é muito fácil, mas ele é muito interessante. Ele diz o seguinte: age como se o seu agir pudesse vir a tornar-se uma lei universal. Ou seja, quando Jesus diz: fazei ao próximo, amai o próximo como a si mesmo, fazei ao outro o que gostaria que vos fizessem, Kant, de alguma forma, nos coloca isso no mundo do direito e no aspecto de moralidade,
para que nós possamos fazer da nossa ação uma ação em que a gente possa se responsabilizar por ela, do início ao fim, fazendo aos outros aquilo que nós entendemos que pudesse se tornar uma lei universal. Veja a força disso. Então, para Kant, o princípio moral sempre era maior e mais forte do que tudo. A moralidade é que sempre deveria nos impulsionar para a ação. E o que importava, quando agimos de acordo com a moralidade, com a ética, com a virtude, com a justiça, não é que nós possamos chegar ao melhor objetivo, mas que nós possamos fazer o nosso caminho, a nossa ação, sempre com a melhor das intenções, né? Então vejam que, assim, de um aspecto formal de Estado, depois envolvendo aspectos de moralidade, nós vamos tendo transformações na proposta de justiça, mas essas transformações ainda fazem da justiça humana uma justiça bastante diferente da justiça divina. Então, e sobre a justiça divina, o que é que nós podemos conversar? Quais são as ideias que nós podemos trazer para fazer essa reflexão? Existe um termo chamado teodiceia. A teodiceia é uma parte da filosofia que trata da justiça de Deus, da sua existência e dos atributos de Deus. Esse termo, ele foi criado em 1710 e usado pela primeira vez por um filósofo alemão chamado Leibniz. Leibniz traz esse termo na sua obra Ensaio de Teodiceia, sobre a bondade de Deus, a liberdade do homem e a origem do mal. Então, para Leibniz, Teodiceia é o conjunto de argumentos diante dos quais procura-se defender e justificar a crença na suprema bondade do Criador contra aqueles que duvidam da sua existência ou da sua perfeição. Então, nós vamos ter ao longo da história muitos defensores de Deus envolvido no processo da organização social, da justiça, do direito. E vamos ter outros que questionam e que negam a presença de Deus, né? O que é próprio do processo de evolução. Pois bem, falado um pouco sobre a justiça dos homens, cabe a nós fazermos em conjunto uma reflexão sobre a justiça de Deus. Então, esse Deus que nós temos como o fundamento do fundamento da vida, a causa primeira, um Deus imanente e transcendente, cuja linguagem é puro amor. Como fica a justiça desse Deus? Será que ela se transforma também de acordo com a cultura? Será que ela, de alguma forma, se deixa modificar pelos acontecimentos? Então, Deus tem leis universais, né?
E nós vamos conhecendo essas leis de Deus na medida da nossa evolução. Nós temos leis divinas, como a reencarnação, o livre-arbítrio, muitas leis da física, sendo algumas delas já muito conhecidas. E na medida em que nós vamos evoluindo e o nosso entendimento vai se aperfeiçoando, nós vamos passando a ter contato e a percepção dessas leis divinas. Há não muito tempo, por exemplo, o irmão Grimm nos traz os conceitos de código básico do universo e o código básico do indivíduo, como leis universais importantíssimas, que nos abrem um leque de opções e de conhecimentos a serem explorados. Então, essas leis universais, diferente das leis dos homens, são leis que não sofrem as transformações do tempo e as influências da cultura. São leis imutáveis. Pensando nisso, e pensando a doutrina, que é evolucionista, sempre aberta, nós fomos buscar, como Kardec, já em 1800 e alguma coisa, já como Kardec, o grande codificador da doutrina espírita, né? Tratou a justiça e como a doutrina espírita tem como porta de entrada a questão da justiça. E para falar um pouquinho sobre a justiça, a doutrina, eu fiz a remissão, eu faço a remissão aos artigos de 800, as perguntas de 873 até 875 do Livro dos Espíritos, né? Então, Kardec, os espíritos nos trazem a resposta à seguinte pergunta: o sentimento de justiça é natural ou ele resulta de ideias adquiridas? Nós vimos, quando falamos de Sócrates, Aristóteles e de Kant, que alguns defendem que a ideia de justiça é uma ideia adquirida e que ela se desenvolve na medida da vivência das pessoas, mas que ela não era alguma coisa que estava inerente ao espírito de cada um. Vimos que para Kant, Kant entende que nós somos ao mesmo tempo, e defende que nós somos ao mesmo tempo seres naturais, né? Mas também seres racionais. E que por sermos seres racionais, a justiça é um sentimento que vem gravado em nós e que vai se aperfeiçoando, junto com a moralidade, ela vai se aperfeiçoando, né? Com as nossas experiências e tal, mas que ela vem gravada em nós. Então, para a pergunta, o sentimento de justiça é natural ou ele resulta de ideias adquiridas? Vejam qual é a resposta dos espíritos acerca dessa questão. Dizem eles: o sentimento de justiça é de tal modo natural que vos revoltais ao pensamento de uma injustiça. O progresso moral
desenvolve sem dúvidas esse sentimento, mas não o dá. Deus o pôs no coração do homem. Eis porque encontrais frequentemente entre os homens simples e primitivos noções mais exatas de justiça do que pessoas de muito saber. Então vejam, se essa questão da moralidade, se esse sentimento de justiça é um sentimento que habita todos nós, por que então a injustiça no mundo? Então a próxima pergunta vai nos ajudar a encontrar essa resposta. Se a justiça, a pergunta de número 874, se a justiça é uma lei natural, como se explica que os homens a entendam de maneiras tão diferentes que um considere justo o que ao outro parece injusto? Olha a resposta dos espíritos. É que, em geral, se misturam paixões e julgamentos, alterando esse sentimento, como acontece com a grande maioria dos sentimentos, de outros sentimentos naturais, fazendo com que as pessoas vejam sob um falso ponto de vista. Veja, quantas pessoas, ao observarem o mesmo fato, o interpretam exatamente da mesma maneira. Cada um de nós se constitui num universo onde cada um de nós foi se compondo com as nossas experiências, as nossas vivências, a busca do conhecimento, e com isso nós fomos nos constituindo em seres absolutamente individuais, né? Com experiências individuais. Mas esse sentimento de justiça que habita em todos nós vai se desenvolvendo de acordo com as nossas experiências, de acordo com o nosso exercício do viver, aprender, compartilhar. Pois bem, mas os espíritos ainda, Kardec pergunta, ainda no Livro dos Espíritos, vem a pergunta: como se pode definir justiça? Como se pode definir justiça? E os espíritos respondem: justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Daí vem a pergunta difícil. E quais são os direitos de cada um? É claro que alguns direitos são óbvios: o direito à vida, né? O direito a um bem-estar mínimo. Mas quais são os direitos de cada um? E daí o nosso sentimento interno de moralidade, o nosso sentimento de racionalidade, o nosso desenvolvimento moral vai nos ajudar a dar essa resposta. Então, ainda os espíritos dizem que, já que a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um, quem determina quais são esses direitos? Quem determina qual é o direito de cada um? E os espíritos nos respondem novamente: quem determina os direitos de cada um
são duas coisas. A lei humana, essa constituída pelos homens, que muda frequentemente, acompanhando a evolução histórica, e o desenvolvimento. E a lei natural, aquela lei que vem gravada no nosso espírito, com força, aquela lei que faz com que, quando nós cometemos algum ato que de alguma forma agride alguém, imediatamente, moralmente, nós podemos sentir que nós não ficamos felizes com aquela decisão, né? Então, quando nós pensamos a questão da doutrina, quando nós pensamos que os direitos são determinados tanto pela lei humana quanto pela lei natural, e que a lei natural é aquilo que de alguma forma está gravado no nosso espírito, no âmago do nosso ser, é uma bússola que nós temos, uma consciência que nós vamos também desenvolvendo ao longo do nosso processo, com as nossas vivências, convivências, ao longo das encarnações, no exercício do trabalho, no exercício com a família, enfim. Nós vemos que a questão da racionalidade, a questão do conhecimento, a questão do bom senso, a busca pelo nosso aperfeiçoamento, nos levam sempre mais próximos do conceito de justiça. E que o conceito de justiça dos homens é absolutamente falível, mas o conceito de justiça de Deus, sobre esse não há falibilidade, né? Porque Deus ele se constitui como absolutamente perfeito. Nós vemos com muita frequência discussões sobre as questões da justiça. Por exemplo, o que é justo para um pode não ser justo para o outro. Vou dar um exemplo para nós corriqueiros. Quando nós pensamos que em direitos universais, todos têm direito à vida, todos devem ter direito à educação, né? Esse é um primado universal. Reconhecidamente universal. Se nós pensarmos que nós vamos dar às pessoas o mesmo tratamento igual, será que nós estamos fazendo justiça? Suponhamos duas crianças que estão em fase de alfabetização e letramento. Uma criança enxerga perfeitamente, a outra criança é cega. E está escrito que é assegurada educação obrigatória para as crianças na fase de escolaridade do ensino fundamental. Mas será que se eu der a oportunidade de alfabetização e letramento para aquela criança que enxerga, e de igual forma o professor atender a criança cega, eu vou estar oferecendo oportunidades iguais para que ambas possam
fazer o seu processo de letramento? Ou será que eu preciso, para tornar possível a alfabetização das duas crianças, que a segunda receba uma orientação específica para aprender braille, para que ela possa igualmente fazer o seu processo de letramento? Então, nós temos que cuidar, porque quando nós falamos em justiça, nós estamos falando de um assunto delicado e que varia bastante de acordo com as situações, as contingências, e que nem sempre o que é justo para um é o adequado e justo para o outro. Então, nós vamos pensar em equidade, nós vamos pensar que, aliado ao conceito de justiça, vem um conceito de liberdade, vem um conceito de igualdade, que deve ser revisto muitas vezes. Para que se tenha igualdade, é preciso tratar os diferentes de forma diferente, para que eles possam, de alguma forma, serem equiparados o mais possível e estarem próximos dos iguais. Então, as duas crianças, para estarem próximas dos iguais, precisam de tratamentos diferentes para que ambas possam fazer o seu processo de letramento. Percebem como é delicado? Mas percebem como é bonito? Então, algumas questões são importantes. Nós estamos muito longe, mas muito longe, de explorarmos esse tema na sua integralidade. É claro, nós estamos dando uma pincelada no tema, mas essas reflexões devem nos levar sempre a fazer alguns pensamentos e a tratarmos do assunto da justiça, principalmente quando nós pensamos na justiça divina, e pensando nessa ressignificação dos conceitos, pensando nessa doutrina aberta, que está sempre em construção, que é a doutrina espírita, nós precisamos ter a prontidão para todos os dias renovarmos as nossas reflexões. E a partir delas, nós vamos nos transformando. Irmão Grimm, que durante décadas nos presenteou com os seus ensinamentos às sextas-feiras, né? Nos coloca que todas as experiências que nós temos são educativas e elas estão voltadas para nos sensibilizar a aprender. Então, todas as nossas experiências são significativas e devem estar voltadas para nos sensibilizar a aprender, a refletir e a reformular os nossos pensamentos. Vejam que bonito isso. Quando eu penso nisso, eu penso que a vida é um grande presente de Deus. É uma oportunidade maravilhosa de nós aprendermos e de nos reformularmos a cada novo aprendizado. Realmente é muito interessante essa posição que a doutrina nos traz, desse aprendizado permanente, um aprendizado que nos liberta. Nenhum de nós depende de intermediário para aprender. Nenhum de nós depende de intermediário para dialogar com o nosso Criador. Nenhum de nós precisa ter medo de fazer o enfrentamento do novo, de buscar novos saberes,
de ampliar os nossos horizontes. Eu quero, basicamente, partir quase que para o encerramento dessa nossa etapa, desse nosso diálogo, falando um pouquinho, e de novo, do irmão Grimm. O que ele nos traz de forma forte, né? Ele nos diz que novos aprendizados representam nas nossas vidas novas sentenças. Então, quando nós aprendemos coisas novas, nós aprendemos novas sentenças. E que essas sentenças novas que nós aprendemos nos reapresentam a nós mesmos. E que quando nós aprendemos novas sentenças e nos reapresentamos a nós mesmos, prazer, Angelina, eu hoje aprendi tal coisa que modificou o meu pensamento, eu estou me reapresentando a mim mesma, ao mesmo tempo eu estou me reapresentando ao universo como uma pessoa modificada com novos saberes. E se eu sou uma pessoa modificada com novos saberes, certamente eu sou uma pessoa mais livre para pensar, para entender, para refletir. Lembrando de novo de Kant, daquele filósofo prussiano, Kant nos diz que a iluminação se dá pelo conhecimento. Então, se a iluminação se dá pelo conhecimento, e o conhecimento nos liberta, amplia os nossos horizontes, nos coloca em contato com o novo, a doutrina espírita é uma ferramenta, é um instrumento valiosíssimo. É a nossa grande companheira ao longo do processo reencarnatório para instigar a nossa coragem, a nossa vontade, a nossa curiosidade de sempre ir além. Eu quero dizer a vocês que, da vasta literatura que temos a respeito do assunto, e como disse a vocês, foram breves pinceladas, né, que nós demos sobre a questão da justiça e sobre a grande diferença entre a justiça divina e a justiça dos homens. Eu queria até recomendar a vocês, tem um livro que eu achei interessante, e é um livro mais atual, de um filósofo norte-americano, Michael Sandel. Ele fala sobre justiça, o que é fazer a coisa certa. Vale a pena, para quem se interessar pelo tema, ler um pouquinho, ler esse livro, tantos outros também, para que nós possamos sentir a força da convicção moral, a força desse sentimento inato de justiça que está dentro de nós e que nós podemos e devemos aperfeiçoar todos os dias através do nosso processo racional, através do exercício do nosso viver. Acho que nesse momento eu encerro aqui essa nossa fala e pedimos então ao professor Rui para que a gente possa
estar abrindo para perguntas e ver se de alguma forma fica um pouco mais fácil na discussão esse entendimento sobre a justiça, que, repito, é um tema complexo, importante, mas, sobretudo, é muito importante que nós possamos fazer essa diferença substancial entre a justiça humana e a justiça de Deus. Aquela justiça onde não há erro, onde as leis são universais e onde a linguagem, o tempo todo, que se tem é a linguagem do amor. Obrigada, então, e vamos para a segunda etapa do nosso diálogo de hoje. Já temos aqui o Diogo, depois a Denise e depois a Rosângela. Pode começar, Diogo. Que bom. Vamos lá, Diogo. Boa tarde, professora. Boa tarde a todos. Boa tarde. Então, sou professor da rede estadual e municipal aqui de Curitiba. E a minha pergunta, ela vem relacionada aos comentários que a professora realizou a respeito da justiça, consistindo no respeito aos direitos de cada um, escrita no Livro dos Espíritos. Né? Okay. E de acordo com todos os estudos que a professora realizou sobre esse tema, a minha pergunta vai de encontro a quais seriam as relações que nós poderíamos estabelecer do conceito de justiça, dialogado hoje na palestra ministrada pela professora, com a lei de causa e efeito. Pois bem, se nós formos pensar a questão de causa e efeito, nós temos que considerar causa e efeito à luz desse momento novo que nós estamos vivenciando na doutrina espírita, né? Como esse Deus ressignificado não é um Deus que pune, causa e efeito teria como consequência para nós o sentido de aprendizado, né? Quando nós, de alguma forma, necessitamos, passamos por uma prova ou passamos por uma situação e nós não aprendemos, a consequência disso é que, de alguma forma, e o amor de Deus nos permite que nós possamos fazer todos os aprendizados importantes e necessários para a nossa evolução, né? Mas nunca com aquela conotação de castigo, de erro ou de pecado, né? Isso não existe mais, mas com a conotação de que todos temos amorosamente o direito de aprender. Então, as situações, muitas vezes, se revestem com novos fatos, até que mais trazem à tona aprendizados que são importantes para que nós possamos continuar o nosso processo de evolução. Diogo, não sei se eu estou conseguindo me fazer entender. Sim. Causa e efeito, nunca no sentido de castigo, de reprovação, mas no sentido de oportunidade de aprendizado. No direito, Diogo, e daí eu estou me colocando agora num outro foco, assim, muitas vezes a gente atende pessoas que dizem assim, mas eu estou no meu 5º casamento e está acontecendo a mesma coisa. Mas, puxa vida, será que a pessoa está no 5º casamento? Está acontecendo a mesma coisa? Ela não se deu conta de que ela repetiu o erro 1, 2, 3, 4, 5 vezes e ainda não aprendeu? Por isso, é muito importante que nós possamos fazer um olhar reflexivo para o nosso interior
e pensar conosco, por que será que esse desafio está de novo batendo na minha porta? Será que eu ainda não consegui entender a lição? Mas como Deus é misericordioso e maravilhoso, Ele nos dá sempre a oportunidade de nós aprendermos. Daí a importância de nós fazermos periodicamente um recolhimento e avaliarmos como é que nós estamos agindo e reagindo diante dos desafios, diante das alegrias, diante daquilo que o tempo todo o universo e a nossa vivência nos traz. Será que eu respondi? Sim, e então nós poderíamos entender também, diante destas considerações, o patamar de responsabilização que todos nós temos pelas atitudes, pelo processo evolutivo e pelas aprendizagens que nós temos diante de todas as experiências que vivenciamos. Isso? Perfeito, Diogo, perfeito. Você captou completamente a ideia. Porque assim, nós temos às vezes contingências, situações imprevistas que acontecem na nossa vida e que estão fora do nosso poder de alteração. Mas na maioria das vezes, nós mesmos criamos para nós situações muito complicadas e que elas decorrem do nosso comportamento. Na medida em que nós fazemos a reflexão e temos a prontidão de nos avaliarmos, nós erramos menos, aprendemos mais e muitas vezes economizamos tempo e sofrimento. Certo? Obrigado. Imagina. Denise? Oi, Denise. Boa tarde, professora Angelina. Boa tarde, Denise. Eu também sou professora, assim como o irmão Diogo, da rede estadual, da rede pública estadual e municipal. Ah, certo. E nós, há anos, estudamos muito o processo, a senhora citou dentro da sua fala, dentro da justiça humana, né? Principalmente o processo de inclusão, e citou o letramento das crianças cegas, e que devem ser diferenciadas, né? Assim como nós temos também na rede pública as crianças surdas, as crianças com síndromes, as crianças com deficiências e com dificuldades de aprendizagem. Então, a inclusão hoje ela é um assunto que está em discussão dentro da sociedade, historicamente falando, há pouco tempo, né? E as políticas públicas dentro da inclusão efetiva dentro das escolas ainda está a desejar e não se efetiva como deveria se efetivar, validando para esses irmãos nossos que encarnam dentro dessas condições uma justiça humana a eles. E recentemente nós fizemos cursos também de avaliações e somos constantemente cobrados, né, dentro da SEED, e eu sei que a senhora faz parte como chefe, né, a senhora chefia o grupo de inclusão dentro da SEED. E uma das coisas que nos causam bastante constrangimento dentro da escola é, como a senhora disse, né, nós, enquanto professores, temos constantemente o desafio de saber lidar com essas crianças de inclusão que chegam até as nossas salas de aula, irmãos com necessidades, cada um com sua especificidade dentro da sua síndrome, e muitas vezes esse profissional ele não está capacitado ou preparado para enfrentar as diversas síndromes que fazem parte desse quadro de inclusão dentro das escolas, que muitas vezes nós nem consideramos como inclusão, porque as políticas públicas atuais colocam uma criança dessa muitas vezes dentro de uma sala de aula com 40 alunos, sem o profissional de apoio, e eu estou falando isso por experiência própria, vejo colegas que têm esses profissionais de apoio,
E, por exemplo, eu tenho um aluno autista que faz 4 meses que não tem um profissional de apoio dentro de uma sala com 40 adolescentes de 9º ano. Então, para nós, embora seja um desafio lidar com essa criança, é humanamente impossível lidar com os 40 ao mesmo tempo dentro de uma sala de aula. Mas o que eu gostaria de lhe perguntar, na verdade, é sobre a política de avaliação de larga escala, que a CED tanto nos cobra, e que nessa última avaliação aplicada dentro das escolas públicas, através da Prova Paraná, ficamos indignados, porque nós fazemos toda uma preparação com esses alunos e não vieram provas adaptadas para eles. Então, eles são adolescentes que têm as suas limitações e foram obrigados a responder avaliações com 40, 60 questões, sem levar em consideração o seu contexto de vida. Então, assim, dentro do seu departamento de inclusão, como que vocês veem isso? Denise, primeiro deixa eu fazer uma ressalva. Eu fui chefe do Departamento de Educação Especial há anos atrás. Permaneci durante vários anos, mas há alguns anos eu já não sou mais. Conheço muito bem os desafios dos professores e a dificuldade que é a inclusão educacional. Sei que as salas lotadas, a falta de professores específicos, a pseudo-inclusão que se diz está muito longe de acontecer como deveria. Os professores, é humanamente impossível você ter numa mesma sala de aula um aluno surdo, um aluno autista, um aluno cego, um aluno com altas habilidades e um professor sozinho dar conta disso tudo. Já tive salas, professora, com 10 tipos de inclusões diferentes. Eu entendo perfeitamente, compreendo a angústia dos professores. Como chefe do departamento, lutamos muito, conseguimos alguns progressos, mas muito lento, no do tempo, algumas coisas se perderam, né? Mas eu atualmente não estou mais na Secretaria de Estado da Educação, né? E acabei me aposentando, mas compreendo a angústia, assim como entendo que a inclusão é um processo que vai depender de muito amadurecimento por parte da sociedade como um todo, por parte da educação como um todo e até por parte dos pais dos alunos, que têm uma expectativa, muitas vezes, enorme. Então, assim como nós pensamos a evolução da educação, a evolução da justiça, a evolução do processo de inclusão é algo que não vai acontecer rapidamente, embora nós gostaríamos, né? Mas eu penso que se nós formos imaginar o que acontecia em Esparta, quando nascia uma criança com algum tipo de deficiência, o quanto se caminhou, o que hoje se busca fazer, a gente vai vendo, Denise, que esse processo evolutivo é muito lento e nós gostaríamos que ele fosse muito mais intenso. Eu entendo a sua angústia, reitero, não estou mais na Secretaria de Estado da Educação, no Departamento de Educação Especial, mas a inclusão continua sendo algo absolutamente desafiador, não só aqui no Brasil, viu, Denise? Mas em termos mundiais, né? Não, em termos mundiais. Se você for à França, se você for à Inglaterra, se você for, você vai ver que esse processo é igualmente penoso e difícil. E digo para você, no Brasil, nós temos ainda algumas iniciativas mais inclusivas do que em alguns países tradicionais da Europa.
Concordo com a senhora. E é bom aqui a gente só colocar dentro da minha experiência que esses adolescentes, essas crianças, eles, como a senhora diz, né, o nosso constante aprender, o desafio nosso do dia a dia em nos superarmos até em termos de enxergarmos mais a longe como nós podemos evoluir de formas diferentes. E esses irmãos diferentes, nas suas aprendizagens, no seu modo de ser e de viver, eles nos ensinam muito. Eles nos ensinam todos os dias. Todos os dias. E é esse coletivo dos diferentes que realmente eu acredito que essa soma é que vai gerar uma sociedade mais justa, igualitária, como a senhora citou, né, dentro da civilização humana mesmo. Obrigada, professora. Eu fico muito feliz, Denise, vendo professores da rede pública discutindo conosco esses temas e sentindo o nosso grau de responsabilidade, o nosso grau de envolvimento e de reflexão quando nós lidamos não só com a educação, em qualquer área profissional, mas essa nossa sensibilidade e preocupação e essa questão nossa, esse compromisso com a moralidade e a busca de sempre fazer o que de melhor está ao nosso alcance em cada momento da nossa história. Eu acho que a gente tem que sempre se olhar com muita humildade, porque se Deus nos colocou diante desses irmãos, nós temos que pensar, eu sou uma ferramenta, e enquanto ferramenta, como que eu posso ajudá-lo a superar suas dificuldades? Esse é o maior desafio nosso dentro da docência hoje. Muito bem, Denise. Obrigada, professora. Obrigada a você. Mais alguém? Rosângela? Oi, boa tarde, professora. Boa tarde. Eu sou aqui de São Paulo, tá? Só para a senhora me conhecer um pouco. Eu estava escutando a Denise falar, né? Estou sentindo a angústia dela também. Eu sou professora também, mas não vou entrar muito nesse assunto, né? E eu queria perguntar uma coisa assim, queria fazer uma colocação para a senhora. Eu assim, sinto, né? Eu vejo muito a questão da base, né? Talvez isso assim, né, de encontro, talvez com a Denise, eu sinto que falta uma base na formação, não só de professores, mas da formação da educação no Brasil de uma maneira geral. Então, na formação dos cursos, então a gente vê alguns profissionais que, infelizmente, deixam muito a desejar, né? E isso eu acho uma responsabilidade muito grande, quando você vai atender, ou quando você vai ensinar. O Dr. Leocádio tinha uma frase que ele falava assim: ninguém consegue ensinar se não souber e ninguém consegue ensinar se não sentir. Então, acho que isso é uma coisa que vem de dentro, né? E acho que talvez ela esteja fazendo até um trabalho muito interessante, muito bom. Mas a minha pergunta é o seguinte: dentro dessa base, né, o irmão Grimm costumava falar sobre uma teoria geral da cultura. A gente precisava desenvolver essa teoria da cultura. Eu vejo assim, não sei se é impressão minha, mas eu ando de ônibus, eu ando de trem, às vezes pego metrô, e você vê assim, algumas, infelizmente, atitudes que chocam às vezes, de uma maneira geral, né? Não fazendo um julgamento assim, nossa, por que as pessoas fazem isso? Mas a gente vê que está, assim, eu não sei se isso é uma coisa que eu sinto, mas às vezes eu sinto que parece que as coisas estão não evoluindo, mas você vê assim atitudes tão precárias, no sentido de humanidade, no sentido de justiça. Isso eu fico assim, não diria inconformada, mas eu fico muito triste. Então, eu vejo assim, existe uma melhora. A gente escuta muito no movimento espírita as pessoas colocarem assim, nós estamos passando por um momento de transição, é um momento de melhora, né? Mas não sei se a gente está vendo, né? Queria só fazer essa colocação para que a senhora talvez me ajudasse, né, a repensar e a refletir sobre isso. O Piaget falava que só vou terminar, que a gente precisava desconstruir para construir. Mas
Eu não sei se eu estou vendo por aí, porque eu estou vendo exatamente ao contrário, uma desconstrução, não estou vendo construção. Então, é isso que eu queria colocar para a senhora. Um abraço, gostei muito da sua fala, principalmente dos filósofos, que eu adoro, também estudo um pouquinho de filosofia, então, adorei. Obrigada, minha professora. Rosângela, é o seguinte, primeiro eu preciso confessar alguma coisa a vocês. Eu sou uma otimista inveterada. Eu tenho uma dificuldade incrível, porque eu tenho uma plena confiança que a nossa construção vai fazer com que, de alguma forma, a gente ajude a melhorar o ambiente, o mundo que nós estamos. Então, eu sou uma pessoa, assim, otimista, não sei porquê, mas trago isso dentro de mim e digo a você o seguinte: hoje, quando nós fazemos a discussão das dificuldades, quando nós buscamos qual é a melhor solução para nós melhorarmos, é certo que enquanto fazemos isso, muitos outros talvez não se preocupem com isso. Mas quando nós lançamos um olhar lá para o passado e vemos a evolução do nosso processo, do processo humano, eu vejo que nós caminhamos sim, a duras penas, com grandes percalços, ainda estamos aprendendo, nós estamos no século XXI e temos uma guerra medonha acontecendo agora com a Ucrânia, bem do nosso lado, e nós pensamos, mas não é possível, imaginamos que depois da Segunda Guerra Mundial não veríamos mais esse tipo de situação se repetir na história, e junto com a Ucrânia, tantas outras nações que ainda estão guerreando, mas veja, se nós formos pensar na vida humana, ao longo do seu processo histórico, as coisas melhoraram. É que elas não melhoram no mesmo ritmo em que nós gostaríamos que elas acontecessem. E muitas vezes, como é muito desigual os níveis entre as pessoas que estão encarnadas no planeta, às vezes um grupo vai e o outro fica. Então, assim, mas eu acho que esse olhar de otimismo é um olhar que nós temos quando nós fazemos uma viagem para o passado. Quero só exemplificar para você rapidamente, porque eu não sei, Rui, você sinalize o tempo para mim, por favor, senão a gente se alonga. Estando no museu fora do país, aquele museu demonstrava o processo histórico de vários povos, desde os africanos, enfim, vários povos eram demonstrados ali, os egípcios, e você vai analisando o tipo de vida que se tinha em cada período daquele, e você chega à conclusão de que o que se tem hoje é um avanço significativo, às vezes nem sempre filosófico, às vezes um avanço só a mais material, tecnológico, mas eu percebo que na medida em que nós trabalhamos, refletimos e operamos no presente para ajudar a transformar a realidade, ela só pode se transformar para melhor. Fica aqui talvez o meu excesso de otimismo, Rosângela, mas de verdade, busque fazer essa reflexão. Veja, por exemplo, num estudo antropológico, o processo evolucionista, e a gente vai perceber que muita coisa boa se construiu, muita coisa boa está em construção, mas que o desafio é imenso, né? Ele é planetário. Ok? Obrigada. Imagina. Nájila. Nájila. Tarde a todos.
Boa tarde, professora. Muito obrigada pela disponibilidade. Particularmente, acho que temos que considerar que somos um país do terceiro mundo, uma cultura nova, fazendo uma retrospectiva aritmética. Em 1808 estava começando, assim, muito de início mesmo a nossa cultura, porque até então não, e mesmo esse início é com uma família chegando, correndo de guerra, e que ali começa a estabelecer no Rio de Janeiro bases, trazendo atores, engenheiros, tudo numa situação de criar condições para aquela família se acomodar. E aí começa a construção de uma cultura. Então, aí nós vemos o quanto somos novos. Não estou dizendo que nós temos que assentar em cima disso, não. Nós temos que saber que, como novos, nós temos que trabalhar muito para chegar lá. O segundo ponto, vermos as pessoas com síndromes especiais como grandes missionários na transformação de seus grupos sociais. Exato. São altamente transformadores. E como agentes de transformação social nos seus grupos, no seu meio, onde que eles passam, eles são mesmo. Não tem como conviver com eles e sair igual. Tem um detalhe interessantíssimo. Nós temos que ser realmente espiritualistas para conviver com eles, não querendo que eles sejam o que os outros do grupo ali são. Perfeito. Eu tenho uma sobrinha com síndrome de Down. Tive um amigo, mais do que amigo, mais do que irmão, com um menino com uma outra síndrome, não vou citar porque sim. Não é justo, a sobrinha eu cito porque é minha família. E tivemos um outro, sobrinho de meu marido, também com síndrome especialíssima, todos altamente transformadores de seus grupos sociais. E nós, no dever de sermos espiritualizados o suficiente para oferecer a eles tudo que é possível em matéria de nosso esforço, não esperar o profissional A, B, C, D, E, F, G, H. Não, tudo que é possível cada um de nós oferecer para aquele missionário que está ali nos iluminando, está ali nos mostrando, olha, você pode fazer muito mais porque você tem condição melhorada com relação a mim. Olha, como eu sou capaz de transmitir amor mais do que você com sua especialidade e seus especialismos todos. Olha, como eu sou transformador de base, muito mais do que você que está aí achando que está acima de mim. Nós temos que fazer um olhar para eles como missionários e nós como missionários, e juntos estabelecermos políticas de trabalho, cada um de nós. E é claro que aí o Estado vai oferecendo o que é possível a ele oferecer. Veja, eu considero como justiça. Sabe? Exato. Então, veja, na verdade, a convivência com a diferença é sempre um fator de enriquecimento enorme nas nossas vidas. Ela faz com que nós possamos exercitar alguns valores, às vezes, difíceis, mas importantes. Então, e a gente precisa imaginar que, como nada acontece por acaso, há sempre, em tudo que acontece na vida, no nosso planeta, há sempre uma intencionalidade boa, no sentido de aprendermos, de compartilharmos, de dividirmos. E a gente precisa ter a humildade de saber que nós estamos o tempo todo aprendendo e o tempo todo também auxiliando com aquele pouco que nós já fomos capazes de aprender. Né? Então, o tempo todo nós estamos trocando. O irmão Grimm diz, numa frase espetacular dele, que ele diz assim: tudo no universo informa e comunica. Então, na relação com as pessoas, o tempo todo, sejam elas quais forem, elas estão informando e comunicando, e nós estamos informando e comunicando.
comunicando, nós estamos aprendendo e ensinando, e eles estão também nos ensinando e aprendendo, né? Essa troca é uma troca espetacular, que só faz crescer, né? Então, assim, como é que nós trabalhamos as diferenças? Como é que nós reagimos às diferenças? Como é que nós respeitamos essas diferenças, né? É muito importante isso, porque todos nós temos limitações. Algumas nós percebemos com clareza, outras não. São percebidas muitas vezes por aqueles que convivem conosco. Então, assim, quem é que pode o tempo todo dizer que é um modelo de convivência, de relacionamento, e que não vai aprender nunca com o outro? Então, esse olhar de inclusão, esse olhar de aceitação das diferenças, esse olhar de aceitação das nossas próprias dificuldades, que muitas vezes a gente está trabalhando para melhorar, né? É um olhar amoroso que nós devemos ter para com os outros e para conosco mesmo. Certo? É isso mesmo. Rui, como é que está o nosso tempo? Não, fique tranquilo. Ana Borges pediu a palavra e o Diogo tinha pedido anteriormente. Depois retirou, não sei se o Diogo ainda quer falar, Diogo? Eu só gostaria de fazer um comentário sobre a perspectiva inclusiva discutida no questionamento da irmã Denise, que nós compomos um universo, e esse universo se interrelaciona e divide e agrega experiências. Quando nós estamos num ambiente coletivo, nós nos integramos com outros universos, porque cada um traz o seu universo em termos de experiências e relações. Assim funciona a cada 50 minutos dentro da sala de aula, diante de todas as especificidades e especialidades e universo de experiências que nós temos. Então, diante disso, eu acredito que no questionamento sobre a responsabilização, lei de causa e efeito, aprendizagem, processo evolutivo, patamar do processo reencarnatório que vem de encontro com a lei universal, nós temos a responsabilização por esse universo que nós compomos diante das experiências que trazemos, que aprimoramos e que agregamos, juntamente com os demais universos, como nós todos aqui nesse momento, 14 pessoas no Meet, 14 universos integrados, com um grau de responsabilização que interage, agrega e permite evoluir nesse processo de crescimento constante que nós todos estamos inseridos o tempo todo. Isso mesmo, Diogo. Isso mesmo. A Ana quer falar? Oi, boa tarde. Boa tarde, Ana. Eu só queria fazer uma colocação em relação ao que foi discutido aí, falando muito sobre a inclusão. Eu não sou professora, mas eu queria colocar uma visão de alguém que não tem esse acesso a pessoas com deficiência na família, enfim, e não tem uma convivência com pessoas deficientes. Vocês estão falando da dificuldade da inclusão dos deficientes na sociedade, mas eu sinto que essa busca, esse objetivo, só vai ser alcançado quando houver também a inclusão das pessoas sem deficiência no mundo dos deficientes. Então, a gente que não tem deficiência, que não convive com quem é deficiente, a gente não sabe como lidar com os deficientes. A gente vê um cego andando na rua, eu sei que existem bengalas próprias e específicas para dizer se a pessoa só é cega, se é uma cegueira total, se é cegueira baixa, média, se é surdo e cego. Então, só que a gente não tem esse aprendizado. Então, enquanto nós que não somos deficientes e não temos esse convívio, não tivermos também uma educação na escola de como lidar, como se comunicar, a gente tem uma pessoa que é surda, a gente não sabe como se comunicar com ela. Então, enquanto
enquanto não houver também, eu sei que isso é uma coisa a muito longo prazo, porque já é difícil fazer essa inclusão dos deficientes, mas eu acho que tem que ser integrada essa educação, tanto dos deficientes no mundo, quanto de quem não é deficiente no universo dos deficientes, para a gente poder entender as dificuldades que eles têm de uma forma mais prática, mais real, e também ser instruído de como lidar e como agir quando estamos em contato com os deficientes, porque essa dificuldade de inclusão é também em relação a essa dificuldade que nós temos de inseri-los nas nossas vidas, por essa falta de conhecimento mesmo, de instrução na nossa educação básica. Então, era só essa reflexão que eu queria colocar aqui, já que nós somos, como disse o Diogo, 14 pessoas, e o irmão Drin sempre nos falou, do irmão Leocádio, que cada um de nós está ligado a pelo menos 10 mil pessoas. Então, eu acho que se a gente coloca essa ideia, isso vai se ampliando e já vai criando talvez um plasma para a gente poder ir construindo essa ideia para um futuro, isso ser também trabalhado nas escolas. Era isso. Perfeito, Ana. Se a gente fizer a pergunta, para quem é a educação? A resposta normalmente é assim, a educação é para todos. Mas quem são esses todos? Esses todos são pessoas diferentes, com diferentes necessidades, diferentes realidades. E nem sempre, por exemplo, uma pessoa tem uma deficiência aparente ou uma situação aparente. Mas então, que escola e que educação é essa nossa que não abre essa discussão desde o início do processo? Que pedagogia é essa nossa que não considera a diversidade quando pensa em educação? Então, assim como fica difícil para quem não tem uma necessidade específica entender alguns processos, fica difícil para quem tem a necessidade específica, por exemplo, não se vê contemplado dentro de um contexto, né? Então, assim, quando a gente diz que nós temos que, como seres racionais, que fazem reflexão, que pensam, que agem e que somos todos, sem exceção, transformadores do meio social, nós precisamos pensar que o planeta é para todos, a educação é para todos, e assim sendo, nós temos que ter diálogos abertos, processos abertos, né? A Casa Espírita é um excelente espaço, um lugar privilegiado para nós termos esses diálogos abertos, né? O irmão Grinho, o irmão Leocádio, o tempo todo, o professor Mauri, que foi meu professor desde a universidade, era sempre uma pessoa que o tempo todo nos chamava para fazermos reflexão e pensarmos além, né? E pensarmos, de novo, para quem é a educação? Para todos. Para quem é o planeta? Para todos. Então, o nosso processo educacional e educativo porque ele começa na família, né? Antes da escola, durante a escola, depois da escola, precisa ser um processo aberto, onde a gente possa contemplar no nosso universo toda essa diversidade, sem medo, sem temor, porque isso só vai fazer com que o nosso olhar se amplie e o nosso horizonte imediatamente ganha contornos ainda não imaginados por nós. Ok? Obrigada. Bom, não temos mais perguntas, professora. A senhora quiser fazer as considerações finais, assim, o José Ivair? Ou a Nájila. Levantou a mão. Essa educação para todos, nós temos que assumir a condição de educadores de todos.
e nossa em primeira mão. A escola os países, e muito especialmente que a gente vai passar agora, não estou sendo pessimista, não. Estou dentro da realidade do momento. Nós passaremos por um processo de empobrecimento, nós todos na Terra, e os recursos para a educação, que já eram sofridos, continuarão sofridos por muito tempo. O que precisamos mesmo agora é arregaçar as mangas de cada um de nós como educador, de si mesmo e dos outros, e fazer a nossa parte o máximo possível. Nós não vamos poder esperar muito de muita coisa para os próximos tempos. E como nossa reencarnação aqui tem limite, nosso capital de vida tem limite, nós ficarmos espectadores, aguardando por um processo de educação que acolha a todos, e eu não acolho, mas a educação é quem tem que acolher a todos, tem que ter especialista, nós vamos ter que nos especializar. A Aninha citou que existe a bengala, que não sei o quê. Gente, eu vou estudar essa bengala, eu não sou uma pessoa tão burrinha que não consiga estudar isso, pesquisar, ir atrás e construir um conhecimento. Tem uma coisa que, gente, com questão especial, utiliza, e eu vou saber diagnosticar se ela é uma pessoa com problema na fala, de audição. Bom, eu vou procurar saber e vou, pelo menos dentro do meu possível, alcançar conhecimento para ser um colaborador nesse processo. O momento, particularmente, acho que é de nós realmente nos colocarmos trabalhadores da cultura e das situações. Até queria dizer para a Rosângela, minha amiga, que essa questão de nós olharmos e acharmos que as coisas pioraram, na verdade, elas não pioraram. É que anos convivendo com o irmão Locádio, irmão Antônio Grimo, irmã Marina Fidelis, irmão F. Alexander, essa gente nos acordou, mesmo que a gente estava quase pedrinha, petrificadinho, eles nos deram uma sacudida. Nessa sacudida, a gente conseguiu enxergar os vieses. E agora nós sabemos assim, eu tive esse mérito dessa gente toda e tantos outros me ajudarem a enxergar um pouco para eu me sensibilizar como transformador, para melhor. E depois um tal de nos perguntar o que eu posso fazer de melhor nisso aqui agora. Que é agora que eu estou vivendo o fato, é agora que eu tenho a chance de agir. Não adianta eu guardar para depois. Depois o bonde passou e já vem outro. A vida é muito dinâmica, é uma beleza. É o dia inteiro convivendo com situações as mais variadas que eu tenho que agir ali naquele instante. A Rosângela me conhece, sabe a minha dinâmica de trabalho. E eu digo, não é mentindo não, é o tempo todo. É uma coisa atrás da outra. E agora? É para eu fazer o quê? Me ajude, Senhor. Às vezes piora para melhorar. Isso, mas eu queria dizer uma coisa. Às vezes, a gente não se dá conta de que nós somos educadores o tempo todo. Nós que somos mães, quem é pai, quem é tio, quem é tia, quem é avô, quem é irmão, quem é sobrinho, o tempo todo, mesmo às vezes sem ter a consciência, nós estamos sendo educadores quando nós dialogamos, conversamos, aconselhamos, ouvimos, emitimos opiniões, damos conselhos, às vezes são pedidos, outras vezes nós damos mesmo assim. Enfim, na verdade, nós temos um papel de educadores permanentes. E no Centro Espírita, e eu quero que vocês entendam a minha declaração não como privilégio no sentido de... Mas eu quero dizer que nós, que estamos na Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas, nos núcleos filiados, nesses grupos, eu estou há 40 anos, eu me sinto muito feliz
por ter tido e por estar tendo a oportunidade de conviver com pessoas tão interessantes que, em comum, têm a busca do aprendizado, a busca da felicidade, a busca por dias melhores. Então, só o fato de nós estarmos em um grupo que, num dia como hoje, faz a opção de fazer uma discussão como a que nós estamos fazendo, preocupados que estamos em aprender, ensinar, em compartilhar o pouco que sabemos, e preocupados que estamos em alargar os nossos horizontes, isso me enche de alegria e de satisfação. Indica que esse é o caminho mesmo, e que o caminho é feito de muitos desafios, e que na medida em que nós vamos vencendo cada desafio, nós ficamos muito mais fortes. E nós vamos entender que se vencemos o primeiro, o segundo, o 10º, o 100º desafio, iremos vencer os próximos. E cada dia mais vamos estar mais fortes, mais conscientes e mais plenos. E que a irmã Marina Fidelis, o professor Mauri, o Grim, enfim, o irmão Leocádio, todos os espíritos que estiveram e que continuam estando conosco na SBE, no mundo espiritual, nos acompanhando nesses trabalhos, nos inspirando, nos apoiando. Veja que coisa boa nós, de alguma forma, sermos merecedores de aprender com eles durante tanto tempo. E por isso mesmo, nós temos o compromisso de sermos, entre aspas, educadores por onde nós passarmos, de transpirarmos em todos os lugares em que estivermos o que temos de melhor. Porque é assim, nós estamos dando a nossa cota de colaboração, né, para um mundo melhor. Eu quero agradecer imensamente a vocês, agradecer essa discussão, dizer que estou à disposição para nós conversarmos sobre outros assuntos, explicar que é sempre muito pontual a discussão que fazemos, né? E que tudo pode e deve ser aprofundado, e que a encarnação é um instrumento maravilhoso que Deus nos dá de progresso, um progresso que é um processo e que nos permite sermos muito felizes ao longo de todo o processo, se nós entendermos de verdade o que é a felicidade. Muito obrigada, Rui, pelo convite, ao professor Mário, né? E desejo que essas aulas do CAD possam realmente ajudar a transformar todos nós. Como de fato eu tenho acompanhado várias delas, né, sempre que posso, e entendo que essa tem sido uma ação importantíssima da SBE nesse período. Muito obrigada e uma boa tarde a todos vocês. Rui, é com você. Nós que agradecemos, obrigado pela sua disponibilidade, espero que tenhamos outras oportunidades de contar com a sua colaboração. Um bom final de semana a todos e até o próximo sábado. Não esqueça que a semana de 27 em diante, nós teremos, de 27 a 2 de julho, a Semana de Estudos Espíritas, onde faremos durante cada dia, uma homenagem ao professor Mauri, que vai completar um ano do seu desencarne no dia 10. Né? Um abraço a todos. Ok, um abraço a todos. Obrigada. Foi um prazer.